de olho. E lembrando também que no final a gente tem 4 livros para sorteio e essa linda caneca personalizada. Vocês conseguem ver. Outro lembrete muito importante é que a avaliação institucional teve o seu prazo prorrogado até dia 20. Espero que vocês vão lá e respondam, porque é muito importante que não só a UFMS inteira saiba como que a gente está indo, como estão as coisas, mas também dar esse feedback para os nossos professores de como está sendo para nós, nesse período de pandemia, as atividades e as metodologias. Bom, recados dados, eu irei apresentar o nosso palestrante, o Dr. Alberto Martins Rivera Dávila, que possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz. Foi um dos primeiros a usar e promover congressos sobre tripanosomatíades, desculpa, eu não consigo pronunciar corretamente. É difícil. Pela internet e em aderir à iniciativa Open Science por meio da criação de uma revista eletrônica indexada. Atualmente é pesquisador titular do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, tem experiência em bioinformática, biologia computacional e biologia molecular. Atualmente, atua principalmente nos seguintes temas: biologia computacional de protozoários, bioinformática, caracterização molecular de protozoários e aspectos computacionais da biologia de sistemas. É com o senhor, professor. Seu áudio está desligado. Muito obrigado pela generosa apresentação. Deixa eu colocar meu PowerPoint aqui. Por favor, me digam se ele está aparecendo. Sim. Ok. Eu só preciso que ele apareça em tela cheia. Ok. Acho que foi. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de receber um convite da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, principalmente do campus daqui da UANA. Eu já fui sul-mato-grossense, quase pantaneiro, no passado, quando eu fiz o curso de Biologia no campus Pantanal, de 1994 a 1997, e eu tenho um carinho muito grande pela região, né, pelo estado e principalmente pelo Pantanal. Hoje eu vou falar de um projeto que chama Ciência Cidadã Pantanal, é um projeto que eu coordeno, né? Essa aí é a página web do projeto, quem puder, por favor, visite. Ficando curiosos, por favor, entrem em contato, que a gente tenta matar a curiosidade de vocês. Para eu falar do projeto Ciência Cidadã Pantanal, eu preciso fazer um preâmbulo, eu preciso fazer uma introdução sobre como a gente chegou no projeto Ciência Cidadã Pantanal, né? Essa aqui é a página principal do projeto, né? Print da página principal. E eu vou falar um pouquinho de uma iniciativa, então, que chama Genomic Day. O Genomic Day, ele começou em 2016, né? Inicialmente, ele começou e ele continua como iniciativa de divulgação científica. A divulgação científica é uma atividade muito, muito interessante e cada vez mais necessária, digamos assim, porque é a maneira como nós cientistas, nós professores, capilarizamos nosso conhecimento para a população, capilarizamos nosso conhecimento para a sociedade, né? A divulgação científica, basicamente, tem como objetivo popularizar, né? Transmitir esses conhecimentos de uma forma simples, não técnica, digerida para a população. Idealmente, a gente deveria ser capaz de falar de edição de genomas, né? Manipulação de DNA, biotecnologia,
numa linguagem suficientemente simples para qualquer pessoa que não é cientista possa entender. E isso nem sempre acontece, obviamente, primeiro porque nem todo cientista tem esse dom da síntese, esse dom de transformar todo esse conhecimento em palavras simples, porque não é fácil mesmo, perdão. E segundo, porque cientistas e professores são realmente muito ocupados, né? A gente tem tanta coisa para fazer que raramente sobra tempo para a gente investir em divulgação científica, em popularização da ciência. Em 2016, a gente organiza o primeiro Genomic Day. E a iniciativa trata da popularização de termos de DNA, gene e genoma para a sociedade. Então, a gente junta um grupo de pesquisadores, né, que gostaram da ideia na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, e a gente faz o primeiro Genomic Day em 2016 no Instituto Valdo Cruz, na Fiocruz. Isso aqui é um print da notícia de 2016. Mais ou menos 3 escolas, estudantes do ensino médio da rede pública de 3 escolas no Rio de Janeiro, foram até o auditório principal do nosso instituto e a gente deu aulas para eles. Aulas em linguagem simples, descontraídas. É muito difícil falar para os alunos do ensino médio. Eu falo isso como pesquisador, porque a gente está muito acostumado a falar com alunos de mestrado, doutorado, com pós-doutorandos, e a linguagem é muito técnica. Então, quando você precisa elaborar essa fala, né, digerir aquele conteúdo, aquele conhecimento, para tentar passá-lo de uma maneira simples, é muito desafiador. Mas, enfim, deu certo, os alunos gostaram, os pesquisadores gostaram e prontamente a gente organizou outras edições. A gente organizou o evento Genomic Day em Brasília, né, foi amplamente noticiado na mídia. A Embrapa, no Mato Grosso do Sul, a Embrapa Gado de Corte, foi um dos nossos parceiros também para organizar, junto com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, o Genomic Day. Isso aqui é uma escola pública em Campo Grande. O meu colega Eduardo, da Fiocruz Mato Grosso do Sul, foi um dos nossos colaboradores naquele ano, na organização do Genomic Day. Isso aqui é o CETUR, a Escola Técnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, né? Da época que ainda podia aglomerar, tá, gente? Nada disso na pandemia. Isso aqui é no Acre, né? No Instituto Federal do Acre, também auditório cheio. O professor Dadruê, que estava dando aula aí. O Leonardo Kerich, professor da UFMG, ministrando uma aula prática de extração de DNA aos alunos da escola pública. Isso aqui é em Rondônia, né? A Fiocruz de Rondônia, os pesquisadores da Fiocruz Rondônia foram para as escolas públicas também ministrar aulas no evento Genomic Day. Enfim, resumidamente, foi um grande sucesso, né, durante os primeiros anos, né. Em 2020, a gente decidiu internacionalizar o evento, tá bom? Então, eu consegui conversar com colegas da Argentina, com colegas da Colômbia, com colegas do Uruguai e do Peru. Eu não tenho nenhum cartaz do Peru, então a gente organizou em 2020 o primeiro Genomic Day internacional, envolvendo Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai e Argentina, né? Também foi um sucesso porque os alunos adoram. É uma oportunidade, primeiro, de conhecer um cientista, porque é é um mundo muito distante, né? Muitos não sabem o que realmente querem seguir na faculdade, nem todos conhecem algum cientista e muito raramente algum cientista foi até a escola para dar uma aula para eles sobre a sua pesquisa. Então, assim, os alunos terminam adorando. Os pesquisadores também gostam muito da iniciativa, né, da experiência. Isso aqui são alguns prints das inúmeras reuniões que a gente teve com os diferentes coordenadores. Tem que ser dito que essa iniciativa é uma iniciativa que envolve dezenas de pessoas, tá? Isso aí não é só eu tive a primeira ideia, organizei o primeiro evento, mas aquilo cresceu exponencialmente, então tem muita gente envolvida, de um monte de universidade pública, institutos de pesquisa como a Embrapa, e por aí vai. E aí a gente costuma
toda vez que o evento agora é feito num país, a gente adiciona uma bandeirinha na logo do evento, no Genomic Day, para constatar, para provar que a gente está crescendo cada vez mais. Então, a gente adicionou esse ano duas bandeirinhas, né? A bandeira de Portugal e a bandeira de Espanha, porque em 2021, pela primeira vez, o Genomic Day vai ser organizado na Europa. Na Espanha, os colegas de Barcelona e em Portugal, os colegas de Aveiro irão organizar algumas edições do Genomic Day também. Finalmente, a gente chega no Ciência Cidadã Pantanal. Com essa experiência prévia de divulgação científica desses 5 anos com o Genomic Day, a gente, no metade do ano passado, no meio da pandemia, né, toma ciência das queimadas dos incêndios no Pantanal e resolve se organizar, né, ativar os nossos diferentes contatos no nosso networking, e a gente monta um consórcio multissetorial envolvendo academia, empresas privadas e terceiro setor, especificamente ONGs, para a gente atender, né, uma demanda que era estudar o impacto dos incêndios no Pantanal. Né, os incêndios no Pantanal foram desproporcionais, né, nunca antes visto nessa magnitude antes. Foi amplamente divulgada na mídia internacional. A gente cria o consórcio multissetorial, cria a página para dar uma divulgação da iniciativa. E o projeto, resumidamente, é o seguinte: a gente propõe sequenciar o DNA de amostras de água e de solo. Sequenciando essas amostras de água e de solo, a gente pretende avaliar a biodiversidade presente nessas amostras de água e de solo. A metodologia utilizada é sequenciamento genômico, aí tem várias técnicas, pode ser barcode, metabarcode ou sequenciamento shotgun, que é o sequenciamento total. E a ideia é justamente essa: a gente pega uma amostra ambiental, nesse gráfico não tem, tem bichos no caso, né? Poderia ser bichos do meio ambiente, mas especificamente são amostras de água e de solo. A gente extrai esse DNA de água e de solo, DNA total, DNA genômico, e usa esse DNA genômico para sequenciamento. Aí, de novo, a gente pode sequenciar por metabarcode um gene específico, ou fazer sequenciamento total, que a gente chama de sequenciamento shotgun. Tá? As sequências que saem dessa metodologia de sequenciamento a gente analisa no laboratório, né, por meio de ferramentas de bioinformática, e através dessas ferramentas de bioinformática a gente consegue fazer uma classificação taxonômica desses pedaços de DNA que a gente está sequenciando e consegue atribuir a cada pedaço de DNA, né, uma classificação taxonômica, dizer esse DNA é da tal espécie, esse DNA é da espécie Y e assim por diante. Tá? A ideia é sequenciar o DNA ambiental, o DNA genômico, de amostras de água e solo de áreas queimadas, mas também de áreas não queimadas, e depois a gente poder comparar. Se a gente conseguir comparar, estudar a biodiversidade, né, por meio desse sequenciamento de DNA, das amostras de água e solo que tem numa área não queimada e comparar com a área queimada, a gente pode, por diferenciação, inferir, né, o que poderia estar faltando, o que deveria estar na área queimada que não está mais, por conta da queimada. Então, é esse tipo de abordagem que a gente está propondo. Essa aqui é a equipe, né, da UFMS Corumbá, no campus Pantanal, que fez a primeira coleta piloto no final do ano de 2020. Essa aqui é a equipe de Cáceres, no Pantanal do Norte. Essa aqui é a professora Marivaine, do campus Pantanal, fazendo extração de DNA. Né? Teve várias equipes fazendo essa extração, né? Aqui da Guana, os colegas da UEMS e da UFMS também fizeram essa extração de DNA. Aqui está o colega Ricardo, fazendo a coleta do solo, que será usado para fazer a extração de DNA. E esse equipamento a gente chama de sequenciador miniaturizado. O nome dele é Minaio, e a empresa que fabrica ele é a Oxford Nanopore Technologies, que é uma empresa britânica. Esse sequenciador é desse tamanho, né? Se você não acredita em mim, está aqui, ó.
é desse tamanhinho, cabe na palma da mão. E a ideia é usar esse sequenciador justamente dentro do Pantanal. O nosso próximo passo, depois dessa coleta piloto, dessas sequências sendo geradas e que ainda serão analisadas nas próximas semanas, é montar um mini laboratório de genômica em Corumbá e um mini laboratório de genômica em Aquidauana. Para quê? Para que as coletas sejam feitas e no mesmo dia a gente consiga fazer a extração de DNA e no máximo um dia depois a gente consiga fazer o sequenciamento genômico desse DNA. Tá bom? Então, o investimento é realmente baixo, cada aparelhinho desses custa $1.000 no mercado internacional. E aí tem que ter freezer, geladeira e equipamentos de pequeno porte que auxiliem no processamento desse DNA para poder ser sequenciado. Esse outro equipamento chama Bentolab, ele é um laboratório de biologia molecular portátil, ele tem uma centrífuga, tem um sistema de eletroforese e ele tem também uma pequena máquina de PCR lá dentro, né? De amplificação de DNA pela reação em cadeia da polimerase. É por isso que chama Laboratório Portátil de Biologia Molecular. Ele é uma maletinha desse tamanho, literalmente. E esses aqui são nossos apoiadores, né? Como eu disse inicialmente, a gente conseguiu convencer uma boa parte da academia, que era a parte relativamente menos complicada. Empresas privadas que foram sensacionais, que doaram reagentes, doaram pipetadores, doaram tubos de Pendorf, kits para manipulação e extração de DNA, enfim. E as ONGs, né, que estamos ajudando com a divulgação e logo terão uma participação maior no projeto. Do lado direito está o nome da equipe, que é multidisciplinar, a grande maioria deles trabalha de fato no Pantanal, são professores das universidades públicas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e os colaboradores do Rio e São Paulo, né, que vão ajudar com as expertises, com o background, que complementarão, né, as pesquisas de biodiversidade genômica que a gente está começando a fazer no Pantanal. Uma coisa que eu não falei, que eu acho importante, e que eu esperaria que alguém perguntasse em algum momento, por que DNA do solo, por que DNA da água, né? Porque uma abordagem indireta, os bichos, de maneira geral, eles soltam excreções no meio ambiente, né? Soltam pelos, escamas, urina, fezes, eles morrem, apodrecem, alguém come o outro, sobra restos mortais de bicho aqui para lá. Enfim, o meio ambiente é muito dinâmico, então vira e mexe, tem algum vestígio de células, né? Células de algum tecido que foram deixados para trás, de algum fluido, de algum tecido que foram deixados para trás no meio ambiente. E células contêm DNA. E se tem DNA, a gente consegue extraí-lo e a gente consegue sequenciá-lo. Ressalva deve ser feita que assim, a grande maioria do DNA, tanto na água como no solo, deverá ser de micro-organismos, que é o mais abundante. Mas, ocasionalmente, a gente encontrará, né, de alguns vertebrados, de alguns anfíbios, minimamente em quantidade minoritária, tá bom? Então, esse é um estudo prospectivo da biodiversidade que visa comparar a presença e a ausência de biodiversidade entre áreas queimadas e não queimadas, visando avaliar o impacto dessas queimadas no Pantanal. Basicamente, a minha apresentação é essa e eu estou à disposição para perguntas. Só vou desligar a câmera aqui rapidinho, porque eu preciso colocar o carregador, senão vou ficar sem transmissão. Obrigado, gente. Pessoal, lembrando mais uma vez que a lista será disponibilizada daqui a pouco. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou pôr no chat. Voltei.
Tem alguma pergunta? Tem algum curioso? Alguma curiosa? O professor Rogério levantou a mão. Vamos. Professor Alberto, primeiramente, parabéns pelo projeto, pelas parcerias, né? A gente sabe o quanto que é complexo, né? Não só estabelecer uma rede para poder fazer trabalhos assim tão abrangentes, mas principalmente achar esses parceiros assim na iniciativa privada, né? Que compraram a ideia. A minha pergunta, que assim, em parte o senhor começou a responder quando falou de amostras de água e de solo, eu já vi alguns estudos de biologia molecular e quando eles estão tratando principalmente de processo evolutivo, eles utilizam aquela metodologia de relógio molecular, né? Para saber o quanto que ali as mudanças nas sequências elas podem estar relacionadas com algum tipo de mudança geológica ou algum evento em larga escala do ponto de vista ambiental. E aí eu queria saber, porque essas amostras de água e de solo, que são analisadas por metagenômica, dá para ter uma ideia assim de tempo em relação a essas sequências de DNA, porque fica tudo misturado lá, né? Material, acho que principalmente no solo pode até ter coisa um pouco mais antiga, não sei. Eu fiquei curioso em relação a essa questão temporal, de como que essa análise ela pega um determinado registro de DNA que pode ser talvez até um pouco mais antigo do que aquele evento da coleta. Certo, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer, professor, que o sequenciamento genômico, principalmente metagenômico de DNA ambiental, ele é uma fotografia, tá? Porque o meio ambiente ele é muito dinâmico, né? A natureza é muito dinâmica. Então, é como se você tivesse uma fotografia. Muito provavelmente, se você bater uma nova fotografia um dia depois, não vai ser exatamente igual, vai ser uma coisa um pouco diferente, entendeu? Tudo bem, não vai ser nada completamente diferente, que eu também não acho que é assim. Mas exatamente a mesma coisa não será. Dito isso, o DNA se degrada com muita facilidade no meio ambiente, né? Então, isso é um dos motivos pelo qual aquilo é uma fotografia, né? Conforme vão passando os dias, as células caem no chão, em questão de horas a célula morre, o DNA começa a ficar exposto e uma vez exposto ele começa a se degradar, ele começa a ser quebrado e ocasionalmente não resta muita coisa depois de algum tempo, de alguns dias no máximo, né? Então assim, muito dificilmente a gente irá encontrar por meio do sequenciamento coisas muito antigas, né? A maioria será recente. Eu não consigo te dizer se de um dia atrás, 2 dias atrás, uma semana atrás, né? Até porque para estudos de relógio molecular, essa temporalidade de um dia ou uma semana é muito curta, né? É para você enxergar acúmulo de mutações num período de tempo tão curto. Ainda mais que as células, fora os micro-organismos, que eles normalmente se reproduzem no meio ambiente, células de mamíferos ou de vertebrados, eles irão se degradar e eles não se reproduzem, né? Uma vez que elas caem no chão, né? Mas micro-organismos certamente sim, porque eles moram lá, eles sempre estão reproduzindo. Então, eles ocasionalmente irão acumular um número de mutações X ou Y. Contudo, em um espaço de tempo tão curto, de horas a dias, a taxa de mutação o acúmulo de mutações será muito baixa para você ver uma grande diferença entre elas. Tá bom? Obrigado. Lembrando que eu acabei de postar no chat a lista de presença e o professor Rimo, ele pode perguntar.
Professor Alberto, parabéns pela apresentação, foi muito, Muito, muito claro e interessante sobre o assunto. A minha pergunta diz respeito às espécies de mamíferos vulneráveis e ameaçadas de extinção. Como é que essa técnica ela pode ser utilizada dentro desse contexto? O objetivo seria comparar esses grupos isolados. É uma técnica que pode ser replicada e sendo utilizada para outros grupos, ou ela é exclusiva nesse contexto amostral que o senhor nos apresentou, de amostras do solo, da água? É uma metodologia que pode ser utilizada, por exemplo, com outras secreções, salivas de mamífero, amostras fecais, restos de sim. alimentos. Uhum. Muito obrigado pela pergunta, professor. Então, esse sequenciador aqui, esse aparelhinho aqui, deixa eu tirar ele aqui para mostrar para vocês. Ele sequencia DNA e sequencia RNA, tá? E quando eu digo que ele sequencia DNA e RNA, então ele sequencia tudo. Ele sequencia os dois ácidos nucleicos que a gente conhece, né? O aparelhinho é esse aqui, né? Ele vem com uma proteção, né? Quando você abre, pequenininho realmente, né? E ele vem com uma flow cell. A flow cell é o reagente, ela é descartável, né? Depois de algumas rodadas de sequenciamento, a gente precisa descartar porque ela para de sequenciar, né? A viabilidade dela para, né? A flow cell é essa aqui, né? Ela é vendida. Isso aqui é descartável, o aparelho não é, o aparelho dura muito tempo. A flow cell você encaixa aqui, né? E aqui tem um buraquinho que é onde você carrega o DNA, a biblioteca genômica, tá? Isso aqui, ela vem com um cabinho USB, você conecta o cabo USB ao computador e ele vai sequenciando e vai mostrando o resultado no computador. Então é muito prático. Isso tudo para eu dizer para você que eu preciso de DNA ou RNA para sequenciar. Certo. E todas as células têm DNA e RNA. Inclusive, tem organismos, né? Tem entidades que não são células, como os vírus, que eles também podem ser sequenciados, porque vírus também tem ou DNA ou RNA. Então, eu posso sequenciar qualquer coisa, qualquer tipo de amostra. Não tem limite. Tá? Sobre as aplicações, de fato, muito nos interessa saber o que tem em termos de taxon, em termos de diversidade de taxon e quantidade de taxons no sequenciamento que a gente vai fazer. Então, dá para inferir, por exemplo, por meio desse sequenciamento, se eu tenho um grupo taxonômico mais abundante ou menos abundante, pelo número de sequências que eu consegui no sequenciamento. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que a espécie A e B, elas se encontram em alta abundância, a espécie Y e Z se encontram em pouquíssima abundância. Entendeu? Mas nessa técnica, o grau de parentesco, por exemplo, entre esses grupos isolados, ela teria, assim, uma utilidade prática. Por exemplo, nós temos grupos de primatas em Campo Grande que já tem polidactilia, ou seja, 6 dedos nas mãos e nos pés, que é um caso clássico de endogamia. Como que essa técnica poderia ser utilizada no campo para comparar com outros grupos, para saber, não sei se ela tem essa eficiência e mostrar o grau de similaridade entre essas amostras, entre esses grupos. É a minha pergunta. Sim. Não, você pode fazer isso através da análise do DNA, né? Para você comparar grupos taxonômicos muito próximos filogeneticamente, o que a gente precisa são marcadores moleculares ou regiões genômicas que sejam muito polimórficas, né? A gente precisa entender que quanto mais distante os grupos filogenéticos, os grupos taxonômicos que você quer comparar, mais conservado tem que ser o marcador que você irá usar, tá? Porque você precisa de algo que seja comum nessa distância filogenética, nessa distância evolutiva, tá? Agora, quando você vai comparar ou você quer correlacionar grupos taxonômicos muito próximos filogeneticamente, o marcador que você precisa usar é um marcador muito polimórfico, muito variável, ou seja, que ele tem acumulado muitas mutações ao longo do tempo, né? Por exemplo,
O que é usado para fazer grau de parentesco, famoso teste de paternidade? São SNPs, são mutações pontuais. A gente não usa genes conservados para fazer essa análise. Por quê? Porque a gente quer diferenciar indivíduos da mesma espécie. E para a gente conseguir diferenciar indivíduos da mesma espécie, a gente precisa de marcadores altamente polimórficos, altamente variáveis. E o único que resolve nesse caso são as mutações pontuais que a gente chama de SNPs. Para comparar grupos taxonômicos distantes, teria que usar um gene muito conservado, como um gene ribossomal, citocromoxidase C1. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente consegue avaliar esse grau de parentesco entre esses dois grupos taxonômicos. Teria que ser um gene polimórfico suficiente que consiga não apenas discriminar, sino correlacionar filogeneticamente esses dois grupos. Lembrando que cada região genômica, cada gene, evolui numa velocidade diferente. Então, a gente tem genes conservados que podem ser usados para comparar humanos com espécies muito diferentes, muito divergentes, sim, ou inclusive genes ou regiões genômicas para comparar indivíduos humanos entre si, que precisam ser polimórficos. Então, regiões genômicas e genes para isso não faltam. A gente só precisa escolher o mais apropriado para conseguir fazer essa avaliação. Tá bom? Obrigado. Nada, professor. Professor Ricardo? Bom, boa noite, pessoal. Eu tenho um questionamento a fazer para o Alberto, mas antes eu queria só fazer um comentário, talvez o Alberto possa ajudar. Eu acho que eu vi uma pergunta no chat com relação a essas amostragens de DNA, dessas coletas que a gente faz de água, de solo. Talvez o Alberto explique isso melhor do que eu, porque não é a minha área de atuação, essa parte da genética, mas a professora Ediane, por exemplo, trabalha com a professora Tatiane, aqui no campus, com neurópteras, e elas estão extraindo DNA para tentar fazer a descrição, enfim. Talvez a Ediane explique melhor isso. O que eu quero dizer com isso, talvez o Alberto explique, talvez mais tranquilo, é que é preciso que tenha um banco de dados, é preciso que as pessoas continuem desenvolvendo pesquisa, coletando, por exemplo, né? Então, eu vi que tem uma pergunta aí de uma acadêmica, mas como que faz isso, né? Tira DNA do solo, tira DNA da água. Então, é importante que continuemos nossas pesquisas, que a gente continue identificando, fazendo taxonomia, como se fez taxonomia a vida toda, ou seja, contando anteninha, pelinho, para identificar que animal é aquele, aí chegou a espécie, aí você retira o DNA, aí é como se fosse um RG do bichinho, da plantinha, enfim, e aí, depois que tem um banco de dados, aí é que entra o Alberto Dávila com a metagenômica. Eu não sei se eu falei direito, mas eu tenho aprendido muito com o Alberto essa parte da genética, mas isso é só para... Mas não é a pergunta que eu queria fazer, eu queria voltar para o tema da palestra, quando eu vi ciência cidadã, e me veio um questionamento, Alberto. O Alberto, ele é da Fiocruz, e se você olhar a história da Fiocruz, ela é muito antiga, ela começa lá com Carlos Chagas, com Pedro Afonso, com Oswaldo Cruz, até Sérgio Arouca, né, que é muito conhecido da gente por conta da Lei Arouca, mas Sérgio Arouca também foi membro lá da Fiocruz, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para você, Alberto, trabalhando no Instituto que tem a sua origem na produção de vacinas, né, lá desde o início do século, lá, como é que vocês aí da Fiocruz estão enxergando, estão encarando essas histórias todas que a gente tem acompanhado nas mídias, nas conversas, de pessoas falando contra, duvidando da eficiência de vacina, história de que o planeta Terra é plano, pessoas duvidando do efeito estufa, do aquecimento global, ou seja, que aí o pessoal denominou aí de anticiência ou negacionismo. Eu queria que você me desse essa informação de como é que isso, como que vocês estão vendo isso aí na Fiocruz, como que vocês encaram isso, como que vai ali na Copa tomar um cafezinho, como que é a conversa de vocês em relação a isso que está acontecendo no mundo? Eu realmente estou muito curioso sobre isso. Obrigado, Ricardo.
Ricardo, é realmente preocupante, né? Quando você é acadêmico e trabalha numa instituição de pesquisa, que não precisa nem necessariamente ser do tamanho da Fiocruz, porque eu falei agora há pouco que a Fiocruz é um gigante, né? Quando você tem pensamento crítico, né? Baseado em evidências científicas, você fica preocupado, porque assim, as vacinas são nossa principal linha de batalha, né? São nossa principal arma contra as pandemias, né? Então é preocupante quando a gente liga o noticiário e vê que as pessoas não querem tomar vacina, as pessoas duvidam da vacina, como se fosse a primeira vacina que a Fiocruz ou o Butantan produzisse na história deles. Eles fazem isso há mais de 50 anos, gente. Então, assim, não tem motivo para duvidar da solidez desse tipo de pesquisas, tanto no desenvolvimento como na produção de vacinas, né? E é por isso, pegando esse gancho, e é por isso que é cada vez mais importante a divulgação científica, né? O que aconteceu tempos atrás é que os cientistas, e eu me incluo, porque eu sou cientista, né? A gente ficou muito trancado. Não todos, tá? Também não vamos generalizar, mas a maioria dos cientistas ficou trancado no laboratório, né? Fazendo ciência, fazendo pesquisas, produzindo, publicando artigos, né? Tentando avançar a ciência no país, né? Só que a população não acompanha. A gente, como cientista, não consegue acompanhar o desenvolvimento científico. A gente lê pra caramba. Tenta acompanhar a literatura científica, ler artigos em inglês, em todos os idiomas que a gente conseguir ler, para a gente tentar ficar atualizado. Isso nós, como cientistas. A população não tem, primeiro, essa obrigação. Segundo, não tem esse treinamento acadêmico para poder discernir o que é ciência boa, o que é ciência ruim, o que é charlatanismo, né? O que é fake news da ciência. Então, assim, é aí que realmente a gente vê que a divulgação científica não é apenas necessário, é primordial. A gente precisa falar com a sociedade. Eu não estou dizendo que todo cientista, isso é uma outra discussão, né? Eu sou obrigado agora a fazer. Não é, gente. Ninguém é obrigado, mas nesses tempos onde a gente precisa convencer as pessoas que a Terra não é plana e que vacina é para seu bem, é para você ficar protegido, né, imunologicamente contra doenças, a gente precisa rever nossos conceitos, entendeu? A gente precisa investir em comunicação da ciência, em divulgação científica, a gente precisa falar para as pessoas, olha, a ciência é assim, assado, tem um método científico, existe uma robustez, né, da metodologia científica, existe uma comprovação, existe um embasamento, né? A ciência é extremamente competitiva. Se eu publicar alguma coisa, um achado que é ruim, não é sólido, vai vir um outro cientista que vai me desmentir, e vai publicar resultados melhores, ou corrobora ou diz que estou errado. E ciência é construída assim, com o rigor do método científico. Então, é realmente preocupante. E a gente precisa cada vez mais investir em divulgação e em comunicação da ciência, né? E ciência cidadã, né, que é um dos projetos, né, dos inúmeros projetos de divulgação científica que tem no Brasil, justamente é isso, a gente levar o quê? Levar o sequenciador para a escola do ensino médio, para a universidade pública, para o instituto de pesquisa, para uma ONG, né, do terceiro setor, começar a envolver os professores, os alunos, a população nas coletas, né, na extração do DNA, mostrar como que a gente faz ciência, né, mostrar que não é porque é pequenininho e aquilo microscópico que você precisa duvidar daquilo. Tem ciência, foram anos de pesquisa e de desenvolvimento para gerar esse aparelhinho aqui, né, um investimento de bilhões de dólares. Para quê? Para a gente poder colocar isso aqui na mão e poder sequenciar DNA e poder fazer estudos baseados em tecnologia do sequenciamento do DNA. Tudo que a gente tem hoje em dia, a TV, o computador, o Wi-Fi, no seu celular, microfone, tudo precisou de pesquisa e desenvolvimento científico, né? Então, assim, não tem motivos para a gente ficar duvidando tanto da ciência, ainda mais quando vem de instituições de renome, né? Enfim, obrigado pela pergunta, Ricardo. Professora Diane, pode perguntar.
Parabéns aí ao professor Alberto pela palestra. Alberto, você falou do projeto lá do Pantanal, que vocês fizeram o piloto e tal. Já saiu alguma coisa? Você já tem uma noção do sequenciamento, as primeiras análises para ver o tamanho do estrago? Os primeiros resultados já mostraram alguma coisa? Então, a gente vai receber o resultado do primeiro sequenciamento. Essa semana, acho que até segunda-feira a gente recebe. Nós vamos sentar, reunir o grupo todo, o consórcio todo, todos os especialistas, a gente vai analisar esses dados. Eu acredito que em poucas semanas a gente chegará a um consenso sobre o resultado dessas análises e a gente poderá começar, né, a divulgar alguma coisa. Seria perigoso, né, a gente se apressar em tentar divulgar alguma coisa se a gente não analisar direitinho, não discutir, reanalisar, discutir de novo, e somente depois que todos os profissionais, cientistas envolvidos se sintam confiantes de que não, realmente essa é a explicação mais provável, baseada nas metodologias que a gente vai usar para aquilo. Então, a partir desse momento que a gente se sentir seguro com os resultados, né, com o rigor da metodologia científica, a gente começará a fazer uma divulgação desses resultados. Eu imagino que o estrago seja grande, a diferença, mas vamos esperar, né? Outra pergunta. Esse microsequenciador que vocês estão falando, que você mostrou, qual o custo de manutenção? Porque o aparelho até que é um custo relativamente baixo. Mas e o refil? Então, a manutenção dele, ele não tem manutenção, né? Em algum momento, mas a gente tem que trocar o refil, né? Ele tem insumo, que é a Flow Cell, né? Que a gente coloca aí. Então, o modelo de negócio da empresa é o seguinte: você compra o sequenciador, o primeiro sequenciador que você comprar, ele vem com uma Flow Cell e com todos os kits, o reagente para você até 5 sequenciamentos. A Flow Cell que vem com ele gera 50 gigabases de dados brutos, né? Então, 50 gigabases, se o genoma humano tem 3.2 gigabases, é mais ou menos 16 vezes o tamanho do genoma humano. É como se você sequenciasse 16 genomas humanos a 1x de cobertura. Quando eu falo 1x de cobertura, isso é um linguajar na genômica, que é o seguinte: 1x de cobertura é que eu sequenciei uma vez cada pedaço de DNA do genoma, tá? Ou sequenciei o genoma inteiro só uma vez, tá? Então, quando eu falo assim, 18 genomas a 1x de cobertura, eu também poderia dizer a gente sequenciou um genoma humano com 18x de cobertura, que é a mesma coisa, que dá 50 gigabases de dados brutos. Por que a gente fala em x de cobertura? Porque todas as tecnologias de sequenciamento têm taxa de erro, né? É inerente à tecnologia de sequenciamento. Em algum momento, quando o sequenciador lê a fita de DNA, ele vai errar um nucleotídeo, vai errar outro nucleotídeo. Então, para evitar ou minimizar esses erros de sequenciamento, foi inventado o X de cobertura. Se eu sequenciar 50x de cobertura, eu estou sequenciando 50 vezes o mesmo pedaço de DNA e minimizando essa mutação induzida, esse erro de mutação durante o sequenciamento, entendeu? Colocando um exemplo prático para vocês visualizarem. Existem empresas de genômica personalizada no hemisfério norte, e algumas estão começando a ser nucleadas aqui no Brasil, que eles sequenciam teu genoma. Quer sequenciar teu genoma? Lá fora custa $500, entendeu? Se eles te mandam um swab, né? Você faz um swab da bochecha, bota no tubinho, manda pelo correio, e em algumas semanas eles sequenciam teu genoma por $500 e te dá um link de uma página web, de um banco de dados, você acessa o seu genoma analisado. Esse genoma, para eles darem uma confiabilidade, que ele tem um ISO, tá? Tem um padrão internacional, não pode ser feito de qualquer maneira. Para ele dizer que ele sequenciou teu genoma com alta cobertura, com qualidade, para poder dizer que ele analisou dados de qualidade, ele precisa ter 30x de cobertura.
Então, qualquer genoma humano que foi sequenciado abaixo de 30x de cobertura, ele não tem qualidade suficiente para fazer qualquer inferência sobre o teu genoma. Tá? Então, assim, 30x de cobertura de um genoma humano, você multiplica 30 vezes 3.2, que é o tamanho do genoma, dá 90 e poucos gigabases. Tá? Então, para você sequenciar um genoma humano com 30x de cobertura nesse aparelhinho, você precisaria de 2 flow cell. A empresa, eu estava falando do modelo de negócio da empresa, eles vendem esse aparelhinho com uma flow cell por $1.000. Tá? A flow cell gera 50 gigabases de dados. Isso lá fora. Né? Quando você tenta comprar isso no Brasil, custa mais ou menos R$20 mil. O mesmo aparelhinho, o mesmo tudo. A empresa lá na Inglaterra, ela vende o refil, a flow cell, por $900. Tá? Então, só para você ter uma ideia dos custos. E aí tem reagentes acessórios. Tem enzimas para a preparação da biblioteca genômica, para reparo das pontas do DNA. Aí depende da técnica que você vai usar para sequenciar. Só para ter uma noção do custo, né? Barato não é, nada disso é barato. A gente pensa, nossa, né, vamos sequenciar, mas aí pensar depois também, né? Sim. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? No chat também não tem mais nenhuma. Professor, em nome da comissão organizadora da rodada de palestra, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de tempo, pela palestra incrível e por esse projeto. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você, viu? Prazer estar aqui. Ah, e o senhor receberá uma caneca como essa. Adorei. Como muito obrigado. Lembrança. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai para a segunda melhor parte, que é os sorteios. Hoje a gente vai fazer diferente. Ontem a gente fez pelo formulário do Docs a pergunta e valia um livro da Primavera Silenciosa. Hoje vai valer a caneca. Eu vou disponibilizar para vocês aqui o link para vocês responderem a pergunta. Quem responder primeiro corretamente ganhará uma caneca como essa. Já está no chat. Lembrando também que o formulário de presença também está aberto ainda. E tem bastante pessoas que ainda não responderam o formulário de presença. E aí, quem será que vai ganhar a caneca? Vai ser eu. Eu até peguei meu caderno aqui. Deixa eu pegar aqui a resposta já também. Vamos lá, gente. Cinco pessoas já responderam. E nós já temos a primeira pessoa que acertou. Deixa eu colocar na coisa para vocês conseguirem visualizar quem foi o primeiro, quem ganhou a caneca.
resposta certa era poliomielite. Será que vale só polio? Samara Soares foi a primeira a responder corretamente. E ela ganhou a caneca. Cadê a Samara? Tá aí? Samara não é a filha da Dona Nádia? Não sei. Mas. Samara. É verdade. Ela tá lá no chat. Fale conosco. Bom, Ela falou aqui no chat, ela disse que está aqui, enfim. Ah, tá. Ela tá aí, tá ótimo. E ela Agora... mandou avisar que ela não mora com a mãe dela. Bom, agora vamos para o sorteio dos livros. Vou começar com o sorteio de mais um Primavera Silenciosa. Olha que chique. Ao todo, do número 2 ao 79, ok? Do 78, porque o Ian escreveu 2 vezes. Para confirmar mesmo que ele está presente. Vamos lá. 78. Ó, quem ainda não assinou, ainda dá tempo de assinar a lista, hein? Agora, 79. Bruna foi esperta e já assinou. Vamos lá, valendo um Primavera Silenciosa. 76. Vander Bittencourt. Tá aí? Ele está aqui. Tá? O nome dele está aqui na sala. Mas só Apareceu no chat. Apareceu agora no chat. Uhum. Então, vamos para o segundo. Será o livro Feia da Vida. Estou me sentindo nas aulas online, só as letrinhas aí na tela aí. Nada de abrir a câmera. Verdade, professor. Vamos lá. Ó, agora foi lá embaixo, número 3. Vamos subir aqui. Magno de Sá. Cadê o Magno? Boa noite. Aê! Sacanagem. Pô, sorteio inspirou eu sair da universidade para eu conseguir ganhar. Para você ver, ó, nunca desista. Isso aí, obrigado. O próximo sorteio será o livro Ecologia do Pantanal. Vamos ver se alguém mais assinou a lista. Assinaram mais a lista. Ó, o pessoal está sendo esperto, já está assinando. A Nara falou que podia ser no papelzinho.
Já pensou escrever o nome de 82 pessoas? Bom, o número foi o 12, número sorteado. Vamos ver quem será. Marielle Trindade. E aí, cadê a Marielle? Tá no chat também, apareceu. Ah, só no chat? Só no chat. Ela tá sem microfone. Vamos para o último, que é plantas ruderais. Último sorteio de hoje. R$59. Olha, hoje tá todo mundo aqui, hein? Não teve ninguém que saiu. 59, Danilo Medeiros. Oi. Deixa eu ganhar uma coisa. Oi, Danilo, você ganhou um livro. Milagre. Bom, gente, esses eram os sorteios de hoje. E aí, professor, vai fazer a foto? Vamos lá, né, gente? Todo mundo abrindo a câmera, quem quiser, quem sentir à vontade, vamos fazer uma selfie. Check. Vamos lá. Hein? Gente, 5, 4, 3, 2, 1. Peraí, vamos tirar mais uma, porque o pessoal manda as coisas aqui no chat, aí o chat aparece no meio. Se arruma, Robert. Aí, ótimo. Obrigado, gente. Até amanhã, hein? Quem puder, compartilha no Stories do Instagram. Vamos marcar todo mundo, se o professor puder divulgar a foto para compartilhar no Instagram, marcar a rodada de palestra. Vamos puxar mais gente, que ainda temos mais um dia. Ô, Amanda. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Quem foi sorteado e mora em Aridaúna ou Anastácio, os livros estão comigo. Entrem em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp disponibilizado ali nas mensagens. E pega o livro comigo lá no meu serviço. Aí eu vou passar o endereço certinho para quem me conhece, vai lá e pega. Só me avisar, tá? O dia e o horário certinho que eu levo. Raquel, eu acho que eu vou entrar em contato com as pessoas e passar seu contato, porque acho que alguns já até saíram e tem o de ontem também, né? Eu esqueci, a gente podia ter mencionado isso bem no início já. Então, eu acabei esquecendo de avisar também no início. Eu também. E a gente conversou aquela hora ainda. Exatamente. Alzheimer. Então, gente, boa noite. Até amanhã à noite. Bom Com vocês. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite.